Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com o Rodolfo Albiero, que é jornalista do Consórcio ABC, para falar um pouquinho sobre como funciona a comunicação, que é um pouquinho diferente de uma redação de um jornal, de uma revista, né? O intuito é de mostrar a instituição, muitas vezes até mais do que focar na notícia. Não é isso? Como é que, Rodolfo, você está há quanto tempo à frente da comunicação? Aqui há 5 anos e meio, a nossa função é divulgar o consórcio institucionalmente. A gente pensa nele divulgar as suas atividades, o que é realizado aqui dentro, quais são as ações do consórcio, e também tem todo um relacionamento com a imprensa também, que a gente também trabalha para o consórcio ser notícia, para o consórcio fazer notícia, né? Então é um trabalho multifacetado, né? A divulgação das ações, também o relacionamento com a imprensa sempre nos demanda, porque é um órgão que representa 7 prefeituras. Então a imprensa, a mídia, os jornalistas, né? Eles muitas vezes têm dúvidas sobre os municípios, procuram o consórcio, até para coisas que são integradas, que juntem as 7 cidades, né? Que é uma das funções do consórcio, que é pensar regionalmente. Eu acho que agora nesses 2 últimos anos de pandemia, ficou mais evidente o trabalho consorciado, né? A informação sair de uma forma conjunta, até para que a população possa receber, né, as informações de uma maneira mais coesa, né? Isso também é papel da comunicação aqui do consórcio, né? Sem dúvida. Padrões. E aí, quais são as outras atividades, além dessa questão com a imprensa, além da questão dos releases? A assessoria também cuida das redes sociais. Como que é feito isso? Feito de tudo, né? Desde a imprensa, desde a divulgação no site do consórcio, nas redes sociais, né? Muitas vezes as pessoas não têm noção de o quanto acontece no consórcio, quantas coisas estão acontecendo aqui todos os dias e em diferentes áreas, né? O consórcio, ele é um órgão de planejamento, mas ele pega a questão de saúde, de meio ambiente, de infraestrutura, de finanças, enfim, as áreas sociais, né? É um órgão que não para, ele está sempre em movimento, ele está sempre projetando, discutindo, analisando, lançando, buscando sempre consensos entre os municípios, buscando sempre soluções conjuntas para problemas que são comuns aos 7 municípios. E a comunicação do consórcio, ela sempre está divulgando isso, o quanto o consórcio está contribuindo para os 7 municípios. A pandemia é um caso bem claro, né? Dá para dizer que é um case do consórcio, porque foi uma situação extrema que o mundo passando por quase 2 anos, né, na pandemia, e era uma circunstância inédita, né? Uma doença mundial nova. Inicialmente não tinha vacina, países fazendo bloqueios, enfim, havia muitas dúvidas no começo. E o consórcio, por meio do consórcio, as cidades se uniram para tomar decisões conjuntas, e muitas ações do consórcio foram foram referência para outras regiões do Estado de São Paulo e até do Brasil. Inclusive o diálogo do consórcio dos municípios com outras regiões, até com os governos estadual e até federal, assim, é um exemplo de atuação do órgão. E tudo isso a gente vai divulgando ao mesmo tempo das outras atividades que também não deixaram de acontecer em nenhum momento. A pandemia concentrou bastante as ações do consórcio, mas as outras ações continuaram como tem sido nos últimos 30 anos, né? Sempre se movimentando. As pessoas sempre perguntam, né, sobre a questão da coleta de dados, né? Você falou, regional, são 7 cidades, né? Como é que a comunicação ela vai buscar essas informações, né, nas prefeituras? Ou não é lá nas prefeituras, tem alguém aqui no consórcio que consegue buscar essas informações e passa para a comunicação? Como é que funciona isso? Depende de caso a caso, né? Existem dados que nós temos aqui pelo consórcio, que são levantados pela própria entidade, até que a entidade já desenvolveu planos regionais, ações regionais, então tem alguns dados que nós já temos. Mas muitos dados a gente tem que levantar com os municípios, né, que são dados específicos, né, que os municípios são
autônomos, né? Cada um tem as suas realidades, as suas circunstâncias, né? As suas especificidades, e então muitas coisas nós precisamos levantar com os municípios. Então entramos em contato com as áreas, se é um dado de saúde, entrar com a equipe de saúde do município, se é um dado de habitação, solicitar para reunir. A comunicação muitas vezes compila esses dados. Nós também temos ajuda muitas vezes da equipe de diretoria de programas e projetos, né, que também levanta os dados, né. A gente tenta sempre buscar uma unidade para poder embasar, para justificar. Então é uma questão que varia conforme caso a caso. O consórcio mantém um boletim, né, diário sobre a questão Covid, né? Esse boletim ele traz o que e ele embasa quais são os serviços da comunicação? O boletim ele reúne os dados da pandemia, os dados mais recentes, né, levantado pela diretoria de programas e projetos. Então, como está o avanço da vacinação, como está o número de casos, o número de óbitos nas 7 cidades, né? Isso é usado para a comunicação, até para dar subsídio para a imprensa, para avaliar como é que está a situação nas 7 cidades, né? Então, por meio desses boletins diários, é feita uma avaliação como é que está a evolução dos dados da pandemia. Então, até para calcular como são a parte de nossa divulgação, a parte que acaba sendo a dos municípios, que é o planejamento das próximas etapas, né, da vacinação, quais são as estratégias que vão ser realizadas a partir disso, né? Então acaba sendo uma fotografia diária de como é que está a situação, né? E para nós a comunicação é fundamental para entender o quanto que o ABC está evoluindo no dia a dia da pandemia. Felizmente os números continuam em queda. Se a gente comparar com períodos como este ano ou no ano passado, enfim, os esforços dos municípios estão tendo resultado, continuam tendo resultado, né? Principalmente com a vacinação, com as medidas restritivas que foram feitas, e tudo isso foi divulgado pela nossa comunicação. Divulgamos as medidas restritivas, aliás, inicialmente divulgamos os cuidados, né? Reforçando cuidados de higiene, foi feito muita divulgação disso por parte da comunicação. Depois, quando os municípios aqui no consórcio decidiram fazer medidas de restrições, redução de horário de ônibus, lockdown noturno, redução do horário de funcionamento do comércio, assim, tudo sendo divulgado sempre pela comunicação do consórcio. A vacinação também divulgado o início, o planejamento, a evolução, enfim, é um papel de usar todas as informações e mostrar para a imprensa e para a sociedade como é que está a evolução no ABC. Para a gente terminar, quais são os desafios de trabalhar uma comunicação institucional? É desafiador, porque é diferente a gente pensar num órgão público, se for pensar numa empresa privada ou mesmo num veículo de imprensa, né? Porque o consórcio, ele é um órgão, ele é uma repartição pública, ele é ligado às 7 prefeituras. Então, e é um órgão de planejamento, né? É um órgão necessariamente de execução de ações, mas a discussão passa por aqui, o planejamento passa por aqui. Então, tem um desafio de mostrar para a imprensa, para a sociedade, como é que é o funcionamento disso, que muitas pessoas ainda não conhecem o consórcio, não sabem como é o cotidiano, quais são as ações, né? Então, nós estamos intensificando bastante nos últimos anos, principalmente nas redes sociais, as ações, informações todos os dias, divulgando, para aproximar de todos os públicos, né? Da imprensa, da sociedade civil, até mesmo de técnicos, gestores municipais. Então, a nossa intenção é sempre publicizar o consórcio, divulgar o que está acontecendo no consórcio, com transparência em todos os sentidos, né? A divulgação, a prestação de serviço, a prestação de contas, e como eu disse, como é um órgão que ele é multissetorial, multifinalitário, multifacetado, e não para, e são muitos assuntos, então
é desafiador para a gente, para mostrar tudo isso que acontece. Que quem passa na rua pensa, é um prédio, é um edifício, o que acontece? Então, muita coisa, todos os dias, o ano todo, há 30 anos. E nosso trabalho é divulgar isso e cada vez mais tornar o consórcio conhecido e entendido pela população do ABC. Ok, obrigado, Rodolfo, valeu. E se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho aqui do Consórcio ABC, basta acessar www.consorcioabc.sp.gov.br. Valeu.